Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E antes de avançarmos para para a junção entre a SUMX, que é uma função interadora correlated, nós ficou faltando mostrar para vocês como utilizar o mínimo e o máximo. Se eu quero saber o máximo, o mínimo valor, ou mínima quantidade de uma determinada característica do produto, do cliente, de venda, etc. Então, como nós podemos fazer isso? Por exemplo, aqui nessa nossa matriz, nós temos aqui a quantidade e a média vendida. Para mim não importa nem a média vendida, eu vou remover e deixar aqui só a quantidade. E o seguinte, eu gostaria de saber a menor quantidade vendida e a maior quantidade vendida para cada uma dessas marcas. Como nós podemos fazer isso? Criando uma nova medida. Vou chamar essa medida de QTD-min, que é quantidade abreviada, quantidade mínima. É min, que é a quantidade mínima, e fato vendas quantidade. Eu vou arrastar para mim o visual. Trouxe um para todo mundo, mas eu já vou explicar para vocês com melhor detalhe. Deixa eu criar o máximo aqui também. Quantidade max, que é o máximo. E o fato vendas quantidade. Opa, coloquei um parênteses a mais ali. Arrastarei para cá. O que ocorre? Eu não tenho nenhum filtro aplicado. Então, em toda a conjuntura da base de dados, que as vendas são de 2010 até 2022, eu tive o máximo e o mínimo foram 25 para todo mundo. Isso significa que ele está trazendo o total para todas as linhas? Não. Como assim, se eu estou vendo que está tudo igual? Calma que eu vou explicar melhor. Vamos aplicar um filtro. Para aplicar um filtro, você adiciona... Opa, tem que clicar fora primeiro, não pode estar selecionado visual, uma segmentação de dados. E nela, eu vou abrir aqui, expandir minha em calendário, vou trazer meu filtro de data para cá. Aí ele me traz um range, me traz um intervalo. Eu vou filtrar aqui, por exemplo, dia 2 de 1 de 2010, no primeiro dia de venda. 2 de 1 de 2010. Quero só dados desse dia. Opa, aqui está 2020, 2010. E olha que interessante. Apple vendeu 22 produtos nesse dia. Provavelmente foi uma única venda, porque quanto mínimo e máximo foi 22. Só que a Asus vendeu 43. A menor quantidade que foi vendida para a Asus foi 10 e a maior foi 22. Ou seja, eu consigo já ter uma noção do mínimo e máximo que foi vendido para essa marca. E aqui eu tenho a minha totalidade. Então, se analisa a conjuntura total, dá a impressão que todos os números estão repetidos. Porém, quando eu aplico algum filtro que altera esse meu contexto, aí ele traz aqui informações bem relevantes ali, no qual eu consigo ter a visibilidade, por exemplo, que eu em Brastemp eu vendi, por exemplo, 35 produtos, no qual minha menor venda foi 2 e minha maior foi 23. Então, por exemplo, já poderia aí verificar qual foi essa venda que aconteceu para 23 produtos, ver qual foi o cliente, analisar o histórico dele, ver se a venda ocorreu tudo certo, se não é uma possível fraude, ou se esse cliente é um cliente recorrente, oferecer mais ofertas para esse cliente. Então já dá uma quantidade significativa de insights para que você auxilie na tomada de decisão. Então, as funções mínima e máxima são essas. Muito simples, ela vai trazer o mínimo e o máximo mediante o contexto aplicado. Tá certo? Então, essa aula é isso e vejo vocês na próxima aula.